Se eu tivesse que escolher um tema como o mais problemático da segurança da informação, eu não precisaria pensar muito. Com certeza eu escolheria Denial of Service ou ataques de negação de serviço. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Pato e nesse canal a gente bate um papo sobre tecnologia, segurança da informação e hacking. Um dos motivos que me faz amar ter esse canal é poder trocar experiências com vocês, trocar mensagens com vocês, conversar com os inscritos. E direto quando sai alguma notícia relacionada à segurança da informação, a galera me marca nas redes ou me manda por DM e vem bater papo, tirar dúvida, conversar sobre o tema que acabou de rolar. Muito obrigado a todo mundo que tem interagido, hein? E pra fazer esse vídeo eu acabei juntando duas notícias que muita gente veio discutir comigo e tirar dúvida. As duas dentro do mesmo tópico. O temido Denial of Service, ou ataque de negação de serviço. E as notícias em questão são, primeiro, a falha do WordPress divulgada no começo de fevereiro e o ataque de negação de serviço sofrido pelo site GitHub. Eu já vou entrar melhor nesses acontecimentos, mas antes eu quero introduzi-los ao tema do dia da forma mais simples possível. O Denial of Service, ou ataque de negação de serviço, são ataques que têm como objetivo tirar um serviço do ar, tornar um serviço indisponível, ou seja, um ataque direto contra um dos três pilares da segurança da informação, a disponibilidade. E pronto, a definição é só isso. Ué, mas e a botnet? Não vai falar da botnet? Calma, a gente já vai chegar lá. O conceito em si realmente é só isso. Agora, pra gente falar em como o atacante vai chegar nesse objetivo dele de causar essa indisponibilidade, aí sim a gente vai expandir para uma gama bem maior de assuntos. Tem vários fatores que podem levar um serviço a ficar indisponível ou instável. Então, bora ver melhor como isso pode acontecer. O primeiro fator mais óbvio de todos é o processo do serviço no servidor tem que estar rodando. É óbvio, né? Então, o processo de um servidor HTTP de um site, o HTTPD, tem que estar rodando bonitinho no servidor dele para que os visitantes possam consumir os recursos desse site. O processo de um servidor de jogo tem que estar rodando bonitinho no servidor dele para que os players consigam se manter conectados e jogar o joguinho deles. É claro, né? Acho que é bem óbvio, né? Se o processo estiver fechado ou for finalizado por qualquer razão, o serviço fica indisponível. Agora, se tiver algum bug nesse serviço que, com a ação de algum usuário, alguma coisa que o usuário possa fazer nele, leve o processo desse serviço no servidor a travar, crashar e ser finalizado, isso seria um meio de negação de serviço. Eu lembro até hoje, na época do Counter-Strike 1.5 nas LAN houses, tinha um bug bizarro no CS 1.5 que você combinava uma variação de granada de smoke para umas pistolas algumas vezes e jogava a smoke numa parede específica do mapa e o servidor travava. Todo mundo estava jogando na LAN, acabava o jogo, voltava para a tela inicial. Você já imaginou a treta que isso dava em LAN house, né? Todo mundo ficava puto e não é pra menos, né? E isso é um meio de negação de serviço. Um usuário, um player, jamais poderia ter o poder de tirar todo mundo da partida, de desligar o servidor, causando um crash nele. Então acho que esse primeiro fator é simples e bem direto ao ponto, né? Então, para um serviço estar disponível, o processo que mantém ele disponível no servidor tem que estar rodando direitinho. Sem mistérios nesse ponto, né? Agora, o que mais um processo precisa ter para rodar direitinho, além de simplesmente estar rodando? Então, não estamos mais falando só de rodar, estamos falando de rodar bem. Bom, vamos esquecer um pouquinho os servidores e pensar um pouco mais perto aí de você, pensando na sua máquina. Principalmente você que não tem aí um baita PC, um PC da NASA. Quando sai aquele super game novo, maravilhoso, boladíssimo, você, antes de comprar, imagino que você deu uma lida nos requisitos dele, né? Se a sua máquina não tiver os requisitos, esse jogo ou não vai subir, ou vai subir e rodar super mal no seu PC, vai travar, vai parar de responder, enfim. Não vai ser uma experiência nada boa para você. E isso é porque o jogo precisa de certos recursos disponíveis para rodar bem. Tô falando de recursos como memória RAM, CPU, espaço em disco, capacidade de leitura e gravação, rede, enfim. Beleza, mas é claro que os servidores têm recursos de sobra para rodar bem as aplicações que eles hospedam, né? Mas a aplicação pode ter alguma vulnerabilidade que, quando é explorada, começa a consumir muito mais recurso do servidor do que ela consome na sua operação normal. E por mais que a aplicação não seja finalizada, o processo dela continua rodando lá, por causa da exploração da vulnerabilidade, a aplicação começa a consumir todos os recursos da máquina e não tem mais recursos, não sobram recursos que a aplicação precisa ter disponível para rodar bem e servir os outros usuários. E aí isso vai causar ou uma instabilidade tremenda ou até indisponibilidade total do serviço.
E a falha no WordPress se enquadra exatamente nesse tipo de situação. Bora dar uma olhada nela? O WordPress tem um script chamado loadscripts.php. Esse arquivo recebe uma lista de nome de scripts JavaScript como parâmetro, separados por vírgula. Ele então lê esses arquivos no disco e retorna todos eles juntos, concatenados em uma única resposta. E não precisa estar logado para conseguir acessar esse arquivo. O WordPress tem uma lista de 181 scripts que podem ser carregados pelo LoadScript. A ideia do autor então foi chamar o LoadScript passando todos os 181 scripts permitidos de uma vez só. Acessar todos esses arquivos em disco e concatenar todos eles pode ser algo custoso para o sistema, então a ideia do autor é explorar esse aspecto, chamar várias vezes o LoadScript com seu máximo de scripts permitido. Olha, eu testei a prova de conceito do autor em uma máquina simples e de fato o site caiu, mas a prova de conceito envia 5.000 requests em paralelo. E essa quantidade de request poderia derrubar qualquer outro site despreparado e que também seja em hardware mais fraco. Eu modifiquei a prova de conceito para disparar os mesmos 5.000 requests paralelos na página inicial do WordPress, e eu tive o mesmo resultado, o site também caiu. Então sinceramente não acho que o LoadScript seja tão problemático assim. A equipe do WordPress decidiu por não corrigir a falha. Eles acreditam que não é um problema da aplicação. Se o recebimento de muitos requests nesses scripts é um problema para o servidor, a equipe do WordPress entende que o administrador precisa implementar controles de limitação de requests na infraestrutura dele, fora da área de código do WordPress. E eu concordo com eles. Bom, já que a falha do WordPress não ilustrou tão bem assim a ideia que eu queria passar para vocês, eu recriei no meu ambiente de testes uma falha que encontrei em um cliente meu alguns anos atrás. Esse meu cliente tinha uma implementação de um sistema de CAPTCHA que ele usava em diferentes ambientes, diferentes sites. E ele precisava de CAPTCHAs sendo gerados em resoluções diferentes para cada um desses sites. Eles decidiram passar como parâmetro para o script do CAPTCHA a altura e a largura que eles queriam que o CAPTCHA gerado tivesse. Assim ele poderia gerar o tamanho que ele precisasse de CAPTCHA para cada ambiente dele, sem precisar mexer no script. Tá vendo que eu estou passando a altura e a largura por parâmetro? Eu posso gerar maiores e menores. Olha aqui um exemplo de um CAPTCHA de 2000 por 2000 pixels. Percebe que o servidor já sofreu um pouquinho para processar uma imagem desse tamanho? Levou quase 10 segundos para a resposta chegar. Mas e se eu tentar uma imagem de tamanho ainda mais absurdo, tipo 8000 por 8000 pixels? Olha só o que rola. É tanto pixel para processar que a aplicação não responde nunca. Mas o script está lá, se esforçando para gerar essa imagem gigante e para isso ele está comendo toda a CPU. Um único request consumiu toda a CPU disponível no servidor. Tudo que a gente viu até agora são frutos de vulnerabilidades ou de falhas de design no projeto. São falhas que foram usadas para consumir os recursos da máquina e causar instabilidade ou encerramento de um serviço. Mas se a aplicação estiver redondinha, não tiver esse tipo de falha, ela não vai ter esse tipo de problema. Mas tem um recurso específico do servidor que pode ser consumido por um atacante independente de existir uma falha na aplicação. E esse recurso é a rede. Basicamente, um atacante pode enviar tantos pacotes, tanto tráfego de dados para esse servidor, que não vai sobrar banda dele para atender os outros usuários. Sem banda para atender os outros usuários, o serviço fica indisponível para todo mundo. E aqui eu estou falando praticamente de uma briga de capacidade de rede, a banda do atacante contra a banda da aplicação, a banda do servidor. Mas nesse caso, o hacker, o atacante, sempre vai estar na vantagem. E o motivo dele sempre estar na vantagem é porque o ataque pode partir de várias origens diferentes, somando esse poder de ataque, a banda de todas as origens. E é aqui que entra o caso das botnets, que são uma rede de computadores infectados que são controlados por um atacante e que quando recebem um comando começam a disparar uma chuva de dados para esse alvo. E quando esse ataque parte de várias origens diferentes, a gente fala que ele é um ataque distribuído. E aí o Denial of Service, ou DOS, ganha um Dzinho na frente, virando o famoso DDoS, ou Distributed Denial of Service, ataque de negação de serviço distribuído. E foi justamente um ataque distribuído desses que o GitHub sofreu há poucas semanas atrás. E não foi qualquer ataque distribuído assim não, ele é tido como um dos maiores ataques da história e chegou a 1.5 terabits por segundo de tráfego enviado para eles. Se isso fosse num alvo brasileiro, acho que tinha uma boa chance de cair a infra do país inteira junto. Mas esse ataque no GitHub tem umas malandragens a mais por trás. O atacante usou o chamado Amplification Attack, uma técnica para ampliar o impacto do ataque usando serviços expostos na web e mal configurados por aí.
Olha, mas como esse assunto rende muito, tem muita coisa pra gente desdobrar sobre Amplification Attacks, eu vou ter que deixar ele para um outro vídeo, mas se você tá curioso e quer que eu agilize esse vídeo, deixa nos comentários que eu vou ficar sabendo e vou correr com ele pra vocês, beleza? E aliás, antes de eu finalizar, eu queria só destacar uma coisinha. Você percebeu que em todos os casos que eu comentei aqui, nunca aconteceu uma invasão? Não teve acesso a dados internos do servidor, dados sensíveis, ou execução remota de código, nada disso aconteceu. E é importante reforçar isso porque muitas vezes a mídia erra, muitas vezes a mídia noticia casos de ataque de negação de serviço, de sites que foram derrubados, como se eles tivessem sido invadidos. E você viu que não é o caso, né? Dizer que eles foram invadidos acaba passando a ideia de que os dados internos podem ter sido acessados, isso causa um pânico desnecessário. E pra quem tá perguntando aí como se defender disso, putz, esse é um dos assuntos mais complexos de todos, tem muita coisa pra gente desdobrar nele e também vai precisar de um vídeo específico sobre isso, beleza? Mas pode ficar tranquilo que eu vou sim elaborar esse vídeo. Por hoje é só, espero que você tenha curtido o assunto e se tiver alguma coisa mais que você queira saber, não esquece de ir mandando aqui nos comentários, hein? E se curtiu, deixa seu like no vídeo pra dar aquela força. Aliás, aproveita e me conta nos comentários se alguma coisa que você acessa já ficou indisponível por ataque de negação de serviço. Eu tenho certeza que os gamers aí vão ter histórias de sobra pra contar. Nós gamers sofremos com DDoS. E se tá chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve aí pra você não perder as novidades, tem muita coisa bacana por vir. E não deixa também de acompanhar minhas outras redes sociais, tem a page no Facebook e meu perfil no Instagram. Eu tenho interagido bastante com a galera por lá, inclusive tenho feito lives exclusivas nessas redes. Então não deixa de colar lá, hein? Os links estão todos na descrição. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, espero que tenha curtido e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!